Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha filha Bianca, uma criança autista, e viemos trazer um vídeo muito importante para todos que têm crianças autistas, parentes autistas perto, que vai te ajudar bastante. O tema de hoje é coisas que para um autista. Fica aqui com a gente que vocês já vão saber. O primeiro tema são os comentários insensíveis. Ah, você nem parece autista. Autista não tem cara. Essa frase a gente tem que tirar da boca das pessoas, até porque cada autista é diferente de um do outro, e nenhum tem todas as características para definir um autista. Ou também, você não parece autista. Meu primo tem mais coisas Meu primo é autista por não conseguir andar. Exagerar, né, em alguns sintomas que muitos têm, mas que outros não têm. Então, assim, a gente tem que conversar. Outro comentário também que é inadmissível é: Deus, uma divindade, o Jesus, ele vai te curar. Isso não deve ser dito. O autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Você vê que eu fiquei brigando. Ele é um transtorno, então você não vai curar um transtorno, você vai fazer um tratamento para esse transtorno. Exatamente. Tá muito linda. Outra coisa são piadas ofensivas. Gente, desde quando eu me entendo por gente, eu fui ensinada, tanto pelos meus pais quanto na escola, que não devemos fazer brincadeiras com deficiências e com pessoas com deficiência, que são deficientes, né? A gente nunca pode fazer. Então, eu não entendo como hoje em dia, com tanta informação, ainda acontece muito isso. E a Bibi, ela passa, às vezes, por umas situações e umas brincadeiras que acabam deixando muito o pensamento, os sentimentos da pessoa autista muito, muito triste, né, filha? Brincadeira assim, tipo, quem tivesse sentado na mesa, eles falam assim, quem tivesse sentado na cadeira é autista. E, o que você tá fazendo? Parece um autista. Isso não é xingamento, gente. Então, vamos parar, isso é uma ofensa. Ser autista não é um sinônimo de xingar uma pessoa disso. Então, vamos parar com isso. Você não pode chegar assim na pessoa, assim, chegar assim nela e falar assim, seu deficiente. Essas coisas não falando isso. O que você ganha com isso? Exatamente. Outro ponto que a gente sempre comenta que não deve ser feito é minimizar os sentimentos da criança autista, da pessoa. Eu digo criança quando eu digo criança autista porque é o que eu convivo, uma criança autista. Então, eu vejo que muita gente minimiza. Né? Às vezes a criança está numa crise, está nisso e acha que é birra. E na verdade não. A crise é muito diferente da birra. Eu trabalho com muitas crianças há muito tempo e eu consigo rapidamente descrever quanto que é uma birra e quando é uma crise de uma criança autista. Então não é igual e a gente não pode minimizar o sofrimento daquela criança e não amparar ela. Todo mundo sabe que eu trabalho com crianças falando sobre isso, sobre não minimizar o que a criança está sentindo. Ela realmente sente aquilo com muita ardência do que tá sentindo, né? E a Bibi mesmo sente, né, filha? Quando alguém questiona seu momento de crise, conta pra eles como é. Na escola, né, eu tô me adaptando um pouco com a escola, mas quando eu tenho uma crise, é mais diferente, porque as pessoas elas ficam tipo assim, mas você tá fazendo muita birra, não aconteceu quase nada. Mas foi só uma brincadeira, não tem pra que você tá chorando. Eu só rasguei o seu desenho, mas não tem porquê. Então, assim, é isso, é falar, nossa, só fiz isso, mas o que desencadeia uma crise na criança são vários fatores, vários motivos, e naquele momento ela só precisa do seu amparo, do seu cuidado e da sua empatia, para entender que naquele momento ela não está conseguindo se regular. Então, ela precisa se autorregular, né? A Bibi, a gente pratica, né, filha, autorregulação, a gente sempre conversa e ajuda. E ajuda muito ela si própria, porque quando eu tô com ela, por ter já essa experiência com ela, eu sei controlar numa crise, eu e o meu esposo, a gente consegue controlar essa crise com você, né? Mas e quando ela tá sozinha, né? E quando ela tá na escola, que os professores meio que não têm ainda esse entendimento, até agora começou na nova escola, né? Então, precisa sempre ter a empatia de acolher os sentimentos daquela criança. Outro fator que tem acontecido muito com mães que recebem o diagnóstico, né, da sua criança autista, que recebe aquela notícia que vai ter que lidar com uma criança com deficiência, né? Que é uma criança que tenha uma limitação, porém, o que acontece? É a superproteção de mãe, né? Porque mãe já é protetora no normal. Imagina, né, filha? Você me conhece. Imagina quando recebe um diagnóstico, sabendo que seu filho vai sofrer preconceito, vai ter muitas dificuldades durante sua vida por ter essa deficiência, né? Fica muito difícil. E quando eu digo só ter esse problema com esse preconceito, eu não digo só de crianças autistas, né? Crianças cegas, surdas, né? Todo tipo de deficiência. E eu vejo que o que limita muito a criança no caso da criança autista, é o pai e a mãe ser super protetor ao extremo e acabar fazendo tudo para aquela criança. As obrigações, tipo, lavar louça, do criança. Por exemplo, aqui a gente sempre incentiva a Bianca a fazer as coisas sozinha, a tomar o banho, se arrumar, fazer o seu prato,
que foi passado pelas psicólogas, que ela tinha que ter mais independência, né, no dia a dia dela. E isso é todas as crianças, não era uma exceção por ela ser autista. Porém, as crianças autistas, muitas vezes os pais querem fazer tudo para proteger, não é por mal. Eu entendo que é para proteger, mas você acaba limitando sua criança. Tipo assim, nada. Aí quando ela crescer, Não vai saber fazer. vai ensinar da maneira pior. E tipo, chega na vida adulta, não sabe cuidar da própria casa, não sabe cuidar do alimento, da alimentação, aí começa a comer mal, né? Não sabe lidar com frustrações, porque o aprender gera muito isso. Você tem que deixar sua criança, isso quando eu digo, eu incorporo aqui a babá que cuida de crianças e a mãe. Você limitar uma criança a fazer as coisas desde pequeno, não vai fazer com que ela se frustre. E a criança, ela precisa de frustração para ela aprender, né? Então, ela vai, desde pequena, calçar o tênis, ela errou, ela se frustrou ali, mas ela aprendeu que daquele jeito não dá, ela vai tentar de outra forma. Quando começa a crescer, lavou uma louça mal, tá para 10 anos, a Bibi 11 anos agora, lavou uma louça mal, a gente vê que tá suja, a gente coloca de novo, e aí lava. Então, ela teve a frustração de ter que lavar de novo, né? A louça já aconteceu, né, filha? Agora, não quero lembrar, não. Pois é, não quer lembrar, mas ela teve que lavar de novo. E isso não é ruim, isso é muito bom pra criança, pra ela desenvolver esse mecanismo de aprender a se virar sozinha. Isso é muito importante. Então, pais de crianças, não limite o conhecimento dessa criança. Deixe as crianças fazerem, errarem, e voltarem e fazer de novo certo, até elas aprenderem. Outra coisa que acontece muito com os pais autistas é comparar seus filhos entre um e outro, qual que faz mais coisa ou qual que tem mais dificuldade em tal coisa. Isso não é legal, limita muito a sua criança, então parem, pais, de fazer isso. A Bibi mesmo estava comentando, né, filha? Sim, tipo, de você ter um filho, chega assim pro seu filho e fala assim, ai, mas o fulano de tal, ele sabe fazer isso, isso e isso, e você não sabe fazer isso. Aí chega até a duvidar que a criança é autista por tal estereótipo. Isso não é legal, porque cada autista é diferente de outro. Tipo, mesmo se não for autista, não deve comparar. Gente, cada criança no seu tempo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de educar os seus filhos, se educar no dia a dia, na escola, a ter mais respeito, mais empatia pelas crianças autistas, porque é muito difícil, seja para a criança, seja para os cuidadores, os pais, os professores que trabalham com essa criança. Então, tenha mais empatia. Ensine seus filhos a não fazerem esses tipos de coisas que a gente comentou aqui nesse vídeo. E não esqueça de mandar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Que fala, olha, ouçam essas meninas. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e segue a Mami para mais vídeos, que ela ensina bastante coisa sobre como lidar com crianças autistas e bebês sem ser nascidos. Ai, bebê sem ser nascido. Tá mais legal, né, Fê? Um beijão e até o próximo vídeo. Valeu, galera!